Olá, estamos aqui, eu, Denise Bacotino e o Cleiton Mello, e hoje a nossa conversa aqui no Hackeando a Cidade é com a Cláudia Vidigal. A Cláudia é psicóloga e representante no Brasil da Fundação Bernard Van Leer, que junto com o Instituto Cidades Sustentáveis tem um projeto chamado Urban 95, que visa incluir a perspectiva de bebês, crianças pequenas e seus cuidadores no planejamento urbano, nas estratégias de mobilidade e nos programas e serviços públicos. E eles fazem isso capacitando e apoiando técnicos e gestores públicos e convidando esses gestores, arquitetos, urbanistas para pensar a cidade numa perspectiva de quem tem 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos. E isso desde uma perspectiva que uma cidade boa para crianças pequenas é uma cidade boa para todos nós. Cláudia, muito obrigada, bem-vinda. Obrigada, Denise. Olá, Cleiton. Olá a todos. Uma honra poder participar dessa conversa. Muito obrigada. E para a gente começar, explica um pouco o que é a Urban 95 e o que vocês fazem. Tá ótimo. Eu vou dar, então, um passinho atrás e explicar rapidamente a Fundação Bernard Van Leer. Então, a Fundação Bernard Van Leer é uma organização holandesa que há mais de 50 anos investe em primeira infância. O Brasil faz parte do portfólio da Fundação há já 40 anos e ela foi redefinindo suas estratégias, né, de como apoiar a primeira infância no mundo todo ao longo dos anos. E nesses últimos 5 anos, a estratégia se tornou apoiar cidades para apoiar cuidadores e crianças. A gente entendeu que não só apoiar os cuidadores primeiros, né, os pais, cuidadores primeiros, a gente chama de Parent Plus, parentalidade, né, os cuidadores primários, mas apoiar a cidade, para que ela seja também partícipe nesse processo. Né? A gente fala é dever do Estado, família e sociedade. Como é que a gente oferece essa possibilidade da sociedade de exercer o seu papel, da comunidade de exercer o seu papel, se cada um está ou fechado dentro de casa, ou num serviço público, ou num serviço de educação? É preciso retomar essa oportunidade de convivência comunitária para que a sociedade possa cada vez mais exercer o seu papel. Então, é nessa perspectiva que a Fundação investe hoje, apoia, são mais de 60 cidades que compõem a rede Urban 95, 24 no Brasil, para que as cidades sejam melhores para as crianças e para os seus cuidadores. Aí são uma série de estratégias que a gente pode conversar um pouquinho e te contar. E o que é uma cidade boa para crianças? Uma cidade, eu acho que quando a gente pergunta para as crianças, elas têm as melhores respostas. É uma cidade em que a gente possa brincar sem medo. E aí, quando a gente fala do medo, não só o medo dos adultos, né, o medo da segurança pública, mas é o medo dos carros, assim, ter espaço para brincar. Então, elas sempre pedem espaço, elas pedem cor e elas pedem natureza. Quando a gente conversa com os pais delas, eles falam muito de conforto e segurança. Então, hoje em dia, o que norteia o nosso trabalho para uma cidade boa para as crianças, a gente olha para 3 pilares. A gente olha para a ludicidade, para a segurança e conforto. E quando a gente fala de ludicidade, né, a gente está pensando, né, justamente, né, claro, cores e possibilidades de brincar. Eu posso contar um pouquinho das intervenções táticas que a gente vai fazendo nos muros das cidades, nos postes, nas calçadas, que fazem com que a criança, sem perceber, esteja circulando pela cidade no seu modo natural, que é o modo brincante, né, e não tentando vencer a cidade, mas usufruindo da cidade, participando da cidade, brincando. E é claro que a natureza é imbatível, né, a gente ter árvores para subir, flores para olhar, formiguinha aqui, nuvem para olhar no céu. Então, quando as crianças estão ao ar livre, do lado de fora, elas já estão imediatamente em contato com a natureza. Isso só para desmistificar, né? Para a gente não pensar que criança e natureza é criança num parque maravilhoso da Mata Atlântica. Claro, a gente quer muitos trianons por São Paulo, a gente gostaria de ter muitos spots de Mata Atlântica, de outros biomas e etc. Mas, em não sendo possível, o que é possível? Quais são as oportunidades de criar green spots, né? Microparques verdes para que as crianças possam interagir com outras crianças, com outros cuidadores, e também com o ambiente ao seu redor. Então, a ideia, uma cidade boa para as crianças é isso, uma cidade mais lúdica, mais confortável para os pais, porque criança não liga muito para conforto, né? Mas os pais ligam, para ter um banco para sentar, um pouquinho mais de sombra, então as árvores que geram sombra, os bancos que são espaços para sentar, com uma mesinha para poder fazer um lanche, um lugar para ter um trocador, para poder trocar uma fralda. É claro que, idealmente, um banheiro para que a criança possa... Enfim, né? Se a gente tem um parquinho e não tem um banheiro, nós temos um problema grave.
Então, é preciso que existam essas estruturas para apoiar as famílias para estarem do lado de fora, estarem ao ar livre, usufruindo dos espaços públicos. E a gente falou da segurança. Aí eu acho que vale também, né? Acho que todos nós pensamos cidades, pensamos assim, vamos pensando nos ciclos de construção de cidades mais seguras. A gente aposta na ocupação como uma estratégia, né? A gente aposta na boa ocupação como uma estratégia de segurança pública. Então, o que seria uma melhor ocupação se não uma ocupação com bebês, com crianças pequenas? Veja, quando você encontra uma criança pequena na rua, qualquer um de nós, qualquer pessoa, quando encontra, já dá aquela, né? Olha lá o bebezinho, alguns param, outros param e olham. O brasileiro tem esse hábito, olha, conversa com a criança, né? A criança pequena, ela gera empatia. Então, eu costumo dizer, né, que as cidades têm direito, as crianças têm direito à cidade, mas as cidades têm direito a encontrar crianças. Nós, adultos, temos direito de participar de uma cidade em que a gente encontre crianças para fazer o nosso dia mais leve, mais gostoso, melhor também. E, Cláudia, você citou já alguns primeiros exemplos de como tornar uma cidade mais amigável para as crianças, e eu pergunto, então, como é que você avalia as cidades brasileiras nesse quesito? As nossas cidades são amigáveis para as crianças? Nossas cidades não foram planejadas pensando na criança como sujeito de direitos, né? Aliás, elas não foram planejadas, Cleiton, para pessoas. Elas foram planejadas para os carros. Então, as cidades elas foram construídas tendo no centro dos interesses o carro que levaria um homem branco da sua casa para o trabalho. Né? Porque a gente não pode nem falar das mulheres, homens negros da periferia, que aí a gente pensaria em transporte público. Então, infelizmente, ela é adulto-centrada e pensando também numa elite que tem carros. Acho que a gente está vivendo aí um momento de transição, em que mesmo as questões antirracistas, todo esse movimento de pensar as questões raciais, vão nos movimentando dos nossos lugares de conforto para pensar que cidade seria planejada para as populações mais vulneráveis? Que cidade é a cidade que a gente quer para as mulheres negras se sentirem mais seguras? Que cidade é a cidade que a gente quer para que as crianças possam circular com mais tranquilidade? Então, acho que tem aí um movimento interessante acontecendo, virando o planejamento das cidades, pensando, poxa, acho que quero centrar nessas populações e olhar para elas. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não, elas não foram planejadas para as crianças, mas elas têm agora um momento em que elas estão se olhando criticamente, e eu vejo aí uma vontade de mudança, né? As smart cities, a vontade de muitos gestores públicos. Eu fico encantada no momento de tanta desesperança, às vezes, com a política, né, geral aqui no nosso país. Eu fico encantada com gestores municipais, a quantidade de gestores municipais, prefeitos e prefeitas, comprometidos com um ambiente urbano melhor, mais qualificado, mais promotor de interações. Então, as nossas cidades não foram planejadas, mas elas estão se olhando criticamente e avançando nesse sentido. Cláudia, você comentou rapidamente antes sobre algumas ações táticas que podem ser feitas, né? E você deu o exemplo do parquinho. Pô, parquinho sem banheiro não dá. Você pode contar isso um pouco melhor? Que exemplos você teria em São Paulo, por exemplo, de ações que foram feitas ou podem ser feitas para melhorar o ambiente para as crianças? Claro. Bem, quando a gente pensa em cidade para criança, espaços para criança, a gente já pensa nos parquinhos, né? E eu acho que é importante que a gente pense nos parquinhos, sou super fã dos parquinhos, adoro eles, mas até neles a gente precisa se repensar. A gente repetiu parquinhos pelo Brasil inteiro. Todos os parquinhos são trepa-trepa, gira-gira, balanço, a gangorra, às vezes um tanque de areia, quando a gente for feliz de ter um tanque de areia, porque as crianças amam areia, as pequenininhas mais ainda, mas se vai ficando mais chique, muitas vezes, até o tanque de areia sai e vem só o piso emborrachado. Nós estamos equivocados. A gente precisa voltar a naturalizar esses espaços, trazer mais terra, mais areia, mais componentes naturais. E eu acho que isso já tem algumas coisas pipocando em São Paulo, ainda um movimento mais da elite, né? Ainda é um movimento de Zona Oeste, Vila Madalena, vamos construir um parque naturalizado, vamos aproveitar a geografia do local para a gente fazer um espaço de brincar naturalizado. Acho que o Instituto Alana é uma referência nesse sentido, né, que vem na parceria com a Urba 95, construindo parques naturalizados por várias cidades, como Fortaleza, como Niterói, Caruaru,
São Paulo. Então, assim, acho que uma primeira coisa é a gente pensar nesses espaços naturalizados, criar um pouco mais dessa vivência natural para as crianças nesses espaços. Mas, às vezes, não é possível, né? Se a gente pensar no centro de São Paulo, como é que a gente vai, na verdade, criando intervenções lúdicas, com cor, com oportunidade de brincar? É pintura no chão, pintura no muro, pergunta de o que é no ponto de ônibus, né? Por que o ponto de ônibus precisa ser cinza e feio e com cara de adulto? Porque já que tantas crianças pegam ônibus, tanto quanto os adultos, por que nenhum deles vem com componentes infantis que buscam provocar interação e ajudar, inclusive, as mães, os cuidadores, a terem um momento, por exemplo, a mobilidade pela cidade, isso é um momento interativo, gostoso. Por que não pode ter música infantil nos ônibus, por exemplo, na hora de entrada e saída das creches? Né? Ligar ali uma musiquinha e ouvir uma música bacana, pode ser até aquelas músicas mais híbridas, que é um pouco de adulto, um pouco de criança, para não ser aquela música irritante, que só as criancinhas gostam, e às vezes os adultos não. Mas acho que essas são perguntas que a gente tem que começar a se fazer. Né? Como é que a criança, quando ela circula pela cidade, é como se o mundo fosse inteiro dos adultos. E eu acho que São Paulo, quando faz ali, em parceria com o Instituto Cidades Sustentáveis e a Fundação Bernard Manguier, o mapa da desigualdade da primeira infância, dá um passo muito importante, sabe, Cleiton, em poder olhar onde está a infância mais vulnerável nessa nossa cidade, e é ali que a gente vai investir. Então, foram mapeados 10 territórios, que foram concebidos como territórios educadores, numa perspectiva de uma transformação urbana importante a partir do urbanismo social, mapeando os serviços que podem ser âncoras para as intervenções e para uma série de ações que podem acontecer a partir deles. Então, assim, eu tenho uma creche. Ao redor da creche, eu posso ter uma zona prioritária da primeira infância, né? E é isso que os territórios educadores estão fazendo. São 2 que estão sendo implementados nesse momento, são 10 que estão planejados, os 2 são Jardim La Pena e o San Rafael, e temos outros 8 planejados, já com projetos executados, em parceria com a WRI também, para que a coisa, de fato, avance, né? Então, nesses territórios educadores, super interessante, eu estou com o termo em inglês, o traffic calming, né? As zonas calmas para a primeira infância. Então, vamos baixar a velocidade, vamos colocar mais faixa de pedestre, vamos colocar maior sinalização, crianças brincando, vamos ir dando um tom de que esse espaço ao redor dessa creche é espaço de criança. E a gente pode fazer ainda muito mais. A gente pode proibir caminhões de circularem na entrada e saída de creches no horário de entrada e saída, né? Então não pode, né? Na hora da entrada, um monte de criancinha entrando na creche. Faz sentido um caminhão estar parado ali com escapamento, soltando a 1000 por hora a poluição para uma criança que respira 4 vezes mais do que nós? Ela é impactada 4 vezes mais do que nós com a poluição. Então, assim, durante 2 horas, pelo menos, depois talvez a gente proíba para sempre, mas durante 2 horas, a entrada e a saída, vamos preservar. São crianças de 2, 3, 4 anos, muito pequenininhas, merecem esse nosso cuidado com esse bem público que é o ar, e que é o primeiro bem público que uma criança tem acesso e que muitas vezes já vem contaminada ali no comecinho da vida, né? E, Cláudia, falando um pouquinho mais sobre esse mapa da desigualdade da primeira infância, é muito grande a disparidade, né, entre os bairros. Mas é automaticamente a qualidade do espaço para crianças ligada à renda do bairro ou tem outros fatores envolvidos? Conta um pouquinho mais o que foi que vocês encontraram em São Paulo a partir desse mapa. Tem outros fatores envolvidos, sim, às vezes tem um indicador ou outro discrepante, mas, na verdade, o mapa da desigualdade da primeira infância, ele reflete o mapa da desigualdade social. Então, eles estão absolutamente associados, né? A desigualdade social, ela leva a uma desigualdade de oportunidades na primeira infância. Às vezes, a gente pensou um indicador ou outro. Poxa, aqui é uma zona muito pobre, mas que, poxa, a prefeitura já respondeu com uma oferta maior de creches, por exemplo. Então, aí a gente vai vendo como a desigualdade social ela pode ser sendo enfrentada pela presença do poder público de forma afirmativa a partir desses dados. Quer dizer, quando eu enxergo o problema e está muito clara a diferença, eu também tenho um compromisso. Como é que eu vou trabalhar saneamento básico numa região que já tem 80% de saneamento básico, se essa aqui tem menos de 10% de saneamento básico? Quer dizer, é uma discrepância. Então, eu entendo que a Prefeitura de São Paulo ela tem esse comprometimento, né? E aí eu
Eu menciono desde a gestão Haddad, a gestão do Bruno Covas, a gente chegar agora na gestão do Ricardo Nunes, de poder se enxergar, perceber essas discrepâncias e tomar decisões a partir delas. Não é fácil em São Paulo fazer as coisas acontecerem, né? Então a gente vê assim, o tamanho da cidade, é como se fosse, eu vou para uma cidade pequenininha, eu mudo o rumo da cidade, assim, com uma fala, né? Às vezes uma cidade de 80 mil habitantes, 70 mil habitantes, uma conversa com o prefeito, com os secretários, a gente muda o rumo e faz a coisa de uma outra forma. Aqui é um transatlântico, né, que a gente tem que virar. Então, é uma série de articulações para as coisas começarem a acontecer nessa forma. Mas eu entendo que quando a gente vai gerando dados, oferecendo dados, e a prefeitura vai aceitando e olhando esses dados, a gente está no caminho certo para tomar melhores decisões. E que tipo de coisa está começando a acontecer? Porque você descreveu aí uma cidade lúdica, né? Com música, com colorido para as crianças. Eu não vejo nada disso em São Paulo. O que a gente vê é, sim, uma cidade mais colorida, mas não com esse olhar para as crianças. Então, você vê alguma mudança pontual? A gente está caminhando para alguma dessas coisas ou a gente ainda está totalmente adultocêntrica? E tem até acho dificultador, né? Quer dizer, ao mesmo tempo tem uma talvez maior consciência da importância das crianças e de atender a essa fase da vida, tem também uma questão que a gente está ficando mais velho no Brasil. Então, a gente tem menos crianças, cada vez menos crianças. Então, isso não pode reforçar essa visão adultocêntrica? Ou não? Ou a consciência vai ser maior e vai conseguir mudar isso? Eu acredito, posso ser eu não sei se uma eterna otimista ou uma prisioneira da esperança, mas eu acredito que a gente está caminhando para uma cidade que consiga olhar mais para a criança, sim. De novo, eu acho que São Paulo tem dificuldades grandes mesmo de articulação institucional dentro da própria prefeitura. Eu vejo os esforços das secretarias de articulação. Quando a gente pensa em primeira infância, né, a gente tem já é uma agenda intersetorial. A gente tem que pensar em educação, saúde, assistência. Quem é que atende um bebê de 2 anos? Se eu perguntar para você de baixo, quando você fala educação, mas o outro pode falar saúde, porque, na verdade, a gente está falando de nutrição, de vacinação, então é uma agenda intersetorial. Quando a gente põe nessa agenda intersetorial, mas todo o planejamento urbano, as calçadas, iluminação, infraestrutura, saneamento básico, você imagina, e São Paulo não gosta de fazer as coisas também de qualquer jeito, né? Assim, não é que vai lá e vou fazer aqui, não, vamos planejar, vamos institucionalizar, vamos colocar no plano de metas, vamos pensar no orçamento. Tem uma institucionalidade para o bem e para o mal. E quando se institui, a gente tem a possibilidade daquela política ser mais perene e continuar e dar o tom de como vai ser o futuro, mas, ao mesmo tempo, não acontece e você não enxerga rapidamente. Então, eu queria falar 2 coisas com relação a São Paulo. A primeira é que eu concordo com você, infelizmente, a gente ainda não enxerga uma cidade para as crianças. Né? A minha chefe veio me visitar da Holanda daqui 2, 3 semanas, eu falo, poxa, como é que eu vou mostrar São Paulo como uma cidade urbana 95? A gente não enxerga essas intervenções táticas com tanta facilidade. Mas eu preciso reconhecer que São Paulo avançou muito nas políticas para a primeira infância, isso é importante de trazer. Houve a construção de um plano municipal de primeira infância, foi liderado pelo prefeito Bruno Covas, que colocou isso como prioritário, ele sentava na mesa, ele convocou os secretários, foi facilitado pelo secretário Alexis Vargas, que tem feito um papel muito importante na prefeitura aqui de articulação das políticas. Então, assim, mas o que melhorou? Melhorou que tem família acolhedora, que não tinha, todas as crianças eram institucionalizadas e agora tem. Melhorou que as creches têm sido ampliadas e tem mesmo, tem se construído mais creches e creches melhores, tem se investido em capacitação da educação infantil de forma bastante contundente, tem se olhado para protocolos integrados para o atendimento dessas crianças, a licença estendida para os pais, né, que o marco legal da primeira infância, por exemplo, São Paulo, você sabia que em São Paulo, todo homem que vai ser pai, ele pode ter ou 5 dias de licença paternidade ou 20 dias de licença paternidade para as empresas ou organizações que aderem ao programa de licença paternidade estendida. São Paulo aderiu, fez um curso de paternidade participativa, que até a gente apoiou também, super bem feitinho, muito qualificado. Então, assim, os pais têm mais tempo, as mães têm mais tempo. Você sabia que uma mãe
de criança pequenininha não paga transporte, porque tem um programa na cidade para que ela tenha mais facilidade de acesso ao transporte, as crianças pequenas também não. Eu não conheço esse programa em detalhes, mas eu sei que várias outras cidades querem conhecer um pouco mais como é que São Paulo está fazendo. Tem um portal específico para isso. O Plano Municipal de Primeira Infância está sendo avaliado, está sendo priorizado. Houve uma consultoria para dizer, bom, o que nós vamos fazer nos próximos 2 anos com relação a esse plano? Então, assim, eu não vejo uma agenda estacionada e uma falta de olhar. Eu vejo uma dificuldade da gente enxergar isso no mundo e nas intervenções urbanas. Eu acho que a coisa tem andado de forma mais lenta. Para mim, infelicidade, porque esse é um ponto super importante para a Urban 95, mas eu acho que é importante fazer esse reconhecimento das políticas de profundidade mais estratégicas também no município. Você citou o prefeito, o ex-prefeito Bruno Covas, né? Você acha, ele foi um pai muito presente. Você acha que essa experiência talvez tenha feito com que ele olhasse para isso e você vê essa paternidade mais presente que a gente tem hoje como um fator de mudança a partir de agora? Bom, aí vai ser chutômetro, né? Mas eu vou falar do meu chutômetro porque eu conheci o Bruno Covas como pai, né? O Tomás é muito amigo do meu filho, João Pedro. Eles estudam na mesma escola, então eu conheci o Bruno como pai também. Eu arrisco dizer que a experiência dele pessoal tem uma importância, mas o Bruno foi um cara que quis aprender e entender muito sobre as evidências científicas de primeira infância. Ele perguntou, ele se informou, ele ouviu e ele compreendeu com bastante clareza que investir no começo da vida era muito importante para que todas as outras políticas pudessem ser bem recebidas pela criança, né? A gente fala, a preparação para a escola, esses primeiros 4 anos, se a gente oferece ali uma série de experiências positivas, a criança chega na escola de um jeito. Se ela não teve essas vivências positivas, e mais ainda, se teve vivências negativas, a gente tem uma cultura violenta no Brasil. As pessoas educam a partir da violência. Nós todos, nós aprendemos que tudo bem bater, não, é só um pouquinho, é só para endireitar. Né? Então, assim, a Lei Menino Bernardo, ela chega para dizer que educação violenta não pode, é proibido no Brasil. Então, a gente teve que ter uma lei para dizer não pode bater, não pode castigo humilhante, mas ainda hoje nós estávamos num seminário em que a gente levantou os números e, assim, 60% das mães entendem que há um pouquinho, uma palmadinha, mães e pais, cuidadores, uma palmadinha antes de 1 ano de idade. Antes de 1 ano de idade, às vezes é necessário. Né? Então, é essa compreensão ainda. Então, como é que a gente sai dessa visão da educação violenta como uma ferramenta, como uma possibilidade? Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar e a gente precisa de políticas para apoiar essa mudança de cultura, né? E, Cláudia, um dos pontos importantes também aí nessa questão é a calçada, né? A gente, geralmente, quando se fala de calçada, a gente pensa, né? E as discussões geralmente versam sobre as pessoas com mobilidade reduzida, ou então pessoas com deficiência, mas muitas vezes não se pensa, por exemplo, nas mães e nos pais que têm ali os carrinhos de bebês e tudo mais para poder trafegar, né? Com tranquilidade. Vocês têm conversas com as prefeituras sobre isso também? No caso de São Paulo, já houve alguma conversa? Que aí eu acho que entra numa situação um pouco mais difícil de mudar também, né? Super, com certeza. É mais difícil, mas é fundamental, você tem toda a razão. Calçadas são tema da nossa conversa, porque, de novo, é a possibilidade da criança sobreviver à cidade ou viver na cidade, com seus cuidadores. Então, acho que em todas as cidades em que a gente trabalha, esse é um indicador, né? A existência de calçadas, o tamanho das calçadas, quando é possível planejar, porque ainda não existe, como é que a gente planeja, como é que às vezes a gente estende a calçada mesmo, a calçada é aqui, cheia de degrau, de piso diferente, vamos estender mais 1,5 metro, colocar um marcador para dentro do asfalto, ainda que seja uma calçada como se, a lá ciclovia, né? Uma calçada a lá ciclovia, mas um espaço para pedestres, para carrinhos, para bicicletas, pode ser compartilhado, mas, enfim, acho que esses espaços precisam começar a existir, principalmente nas ruas muito estreitas da periferia, que, às vezes, aí, assim, é um carro estacionado de um lado, um carro estacionado do outro, 2 circulando no centro, ou seja, há espaço para 4 carros e para nenhuma pessoa. Não vai dar para ser assim. No mundo inteiro, né, e acho que a Europa é um caso, que a gente pode acompanhar, porque muitas cidades elas não tinham ruas tão largas e nem calçadas tão largas, né? Então, eles precisaram, por exemplo, às vezes proibir
at all, né? Não existe a possibilidade de circular para ter muita gente passando por aqui, mas às vezes assim, vai passar só um carro numa mão, essa rua vai, essa volta, não pode estacionar. Vamos precisar criar espaço para as pessoas, porque os carros ocupam muito do espaço das pessoas e elas estão sentindo falta. A rua é o principal espaço público que nós temos na cidade. A gente precisa repensar como é que a gente está usando a rua, porque a gente, por princípio, acha que a rua é do carro. Não, a rua é da cidade. A cidade é de quem? Como é que a gente vai redividir esse espaço? Como é que a gente vai redefinir esse espaço, lembrando que se a gente quer um país diferente, com interações diferentes, a gente precisa de cidades diferentes, que é onde os cidadãos estão. E eu acho que tem uma questão aí, Cláudia, que você coloca, que eu acho que é muito interessante, porque a gente já vem de alguns anos aqui na cidade de São Paulo, e eu acho que também, isso eu acho que dá para dizer que é um movimento global também, de busca do espaço público, uma redescoberta do espaço público, né? Mas o curioso é que a discussão da criança eu não vejo, por exemplo, assim, nos grandes debates de urbanismo, tal, é muito raro. Por isso que o trabalho de vocês eu acho que é tão importante para trazer isso. Será que é essa a etapa que a gente precisa agora colocar mais nas discussões da mídia, nas discussões da universidade e também do poder público, esse olhar do espaço público para as crianças? Porque nas outras esferas a gente já vê acontecendo para a ciclovia, né? Já houve um debate intenso em São Paulo, por exemplo, avanços, mas para a criança me parece que o debate ainda não cresceu tanto para fora. A percepção está certa? Eu acho que a gente é a bola da vez, viu, Cleiton? Eu acho que agora somos nós. Eu acho que a gente teve um debate super importante sobre as pessoas com deficiência, que mudaram o nosso jeito de pensar a cidade, a mobilidade na cidade. Acho que o debate de gênero foi aparecendo também nas cidades para as mulheres, como as mulheres se sentem nas cidades. E aí, o que a gente vem fazendo pela Fundação Bernardo Lira é justamente entrando em centros, em núcleos, em grupos, dos quais a gente não fazia parte. Eu sou psicóloga, né, tenho meu mestrado na psicologia social, então já tenho essa pegada mais do social, do mundo para fora, do que para dentro do consultório, clínica, né, mais na interação com o outro e com a sociedade. Mas, assim, a gente precisa estar nesses espaços. Então, a gente firmou uma parceria importante com o Instituto de Arquitetos do Brasil, com o IAB. O IAB tem sido um parceiro fantástico para a Fundação Bernardo Lira, numa parceria com o BID também, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que financia obras em grandes cidades do Brasil. Então, está transformando a realidade dessas cidades e que está muito conosco nessa agenda de crianças e cidade. O Instituto de Arquitetos do Brasil, o INSPER, com o curso de urbanismo social, que cada vez mais também nos chama, nos convida e dialoga conosco. Claro, eu não quero mais falar só com o secretário de Educação. Eu amo o secretário de Educação, Assistência e Saúde, acho que eles são o meu locus, onde eu me reconheço, onde eu me vejo. Mas o que a gente quer mesmo é estar conversando com urbanistas, com arquitetos, com esse outro público que não estava na agenda e que tem gostado, tem respondido muito bem, tem achado interessante. Tem uma parceria muito grande com o ITDP, uma parceria grande com a WRI, organizações da sociedade civil robustas e mais os governos. O que eu vejo é que essa é uma agenda que tem pouquíssima resistência, né? Então, acho que quando a gente chega para conversar com um prefeito, com uma prefeita e fala, olha, essa é a nossa proposta, e a gente não chega com uma demanda do tipo, eu preciso que você faça esse projeto aqui para a criança, eu não quero que eles façam parquinho, eu quero que eles façam tudo o que eles já iam fazer com uma lente um pouquinho diferenciada que possa qualificar esse investimento, considerando a criança como sujeito. Então, eu sou atraente, né? O que a gente está propondo é atraente para o gestor público, qualifica o investimento dele e a gente apoia, né? Tecnicamente, com consultoria, com suporte, com conhecimento, com evidências científicas que ajudam esses gestores a fazer essa transformação. Então, eu concordo com você, acho que a criança esteve pouco no debate. Claro que de onde eu estou, parece que a gente está em todo lugar agora, a minha sensação é estamos a toda, mas de fato, eu tenho sido mais convidada para falar em programas de televisão, de rádio, uma honra estar aqui com vocês hoje, acho que esses são espaços que são muito importantes para nós, nos interessam, e eu espero que interessam também aos ouvintes e quem está participando desse encontro. O ponto interessante também é que, isso que você falou, o tema da criança ele vai quase que transversal, né?
é diferente de algum segmento específico que chega com uma demanda. Eu acho que isso também é um fator aí muito importante, né, para facilitar o processo, né? Sim, então a gente pode ir nos linkando a muitos, né? Quando vocês conversaram com o Paulo Saldiva. O Paulo Saldiva é uma referência para nós, porque a gente está o tempo inteiro pensando na qualidade do ar, na saúde da criança a partir da qualidade do ar e do ambiente urbano. É importantíssimo. Então, os temas realmente vão se cruzando e eu acho que a gente ir trazendo mais esse alerta, né? Eu falo de alerta porque, por exemplo, no tema da qualidade do ar, é um alerta, né? Uma pandemia invisível da má qualidade do ar que a gente precisa enxergar e enfrentar, assim como a gente enfrentou outros problemas de saúde pública importantes. A gente menospreza o que está acontecendo com a qualidade do ar, né? No meu modo de entender, é uma pandemia invisível, séria, que precisa ser enfrentada, assim como nós já enfrentamos crises importantes como o HIV. Nós encontramos um caminho e o mundo conseguiu enfrentar. A qualidade do ar é isso também. É um tema importantíssimo que precisa ser enfrentado com essa seriedade. Só que como ela não é visível, é mais difícil esse enfrentamento. Então, vamos torná-la visível com números, com pesquisa, com evidência científica, que já demonstram aí os impactos na saúde das crianças e dos adultos também. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Você tem estatísticas sobre o quanto a qualidade do ar afeta a poluição, né, do ar, afeta a saúde das crianças? Elas são as maiores vítimas, né, da poluição em São Paulo. Conta um pouquinho para a gente o tamanho desse problema. Sim, elas são as maiores vítimas. Acho que esse problema também ele afeta o mundo todo. Mais de 90% das crianças do mundo respiram ar poluído. Então, assim, mesmo no meio da floresta, com as queimadas, a gente viu ali a qualidade do ar, por exemplo, na região amazônica, gravíssima também, em momentos, assim, inclusive, sendo inviável de sair de casa, de precisar ficar de máscara dentro de casa pela qualidade do ar, né? Então, os números são bastante alarmantes com relação à quantidade de crianças que já respiram uma má qualidade do ar. Eu acho que tem, assim, um número que, para mim, precisa ser repetido todos os dias é que eles são 4 vezes mais impactados do que um adulto. Outro número é que eles são as principais vítimas. Outro número é que a segunda maior causa de morte de criança pequena são as causas respiratórias, né? Então, assim, a gente já tem muita criança morrendo por problema de respiração. E a gente teve o primeiro caso, no ano passado, de um litígio, né? Foi a partir da Inglaterra, uma mãe que perdeu a sua filha porque sua filha respirava ar poluído, ela conseguiu comprovar que a causa da morte da filha era o ar que ela respirava naquela cidade. Então, eu acho que é um primeiro case, a gente até trouxe essa mãe para o evento que a gente realizou sobre qualidade do ar, para contar um pouco de como andam esses litígios na Europa, que estão avançando. Nós estamos essa semana na COP, né? Está acontecendo agora em novembro, a COP 26, outubro, novembro, e a gente está ali, todo mundo discutindo isso. Acho que as mães vêm fazendo um movimento, então é Mothers for Future, né? Que nem tem o Fridays for Future, Parents for Future, o movimento da Greta. Ele se transformou num movimento de mães no mundo todo defendendo melhor qualidade do ar. Eu peço desculpas que eu não tenho um monte de estatísticas e eu não quero chutar os números que eu não sei exatamente, precisamente aqui, mas acho que eu trouxe algumas referências para a gente poder entender o tamanho do problema. Então, assim, para nós, este é um tema prioritário, a gente está olhando para o monitoramento da qualidade do ar. Quem é que monitora? No Brasil, essa seria uma responsabilidade dos estados, raríssimos os estados que conseguiram fazer um projeto de monitoramento de qualidade do ar realmente efetivo, e a gente vai precisar implementar o plano que a gente tem aí para monitorar a qualidade do ar, porque senão a gente não vai nem conseguir enxergar o problema que a gente tem. Então, acho que o momento é para a gente conseguir enxergar, ver o problema. A gente fez uma ação agora nas cidades, a ação foi realizada em São Paulo, Boa Vista, Fortaleza e Niterói, são todas cidades Urban 95, em parceria com o programa Criança e Natureza do Instituto Alana. Foi uma grande bolha gigantesca, marrom, preta, que apareceu no Ibirapuera, e aparecia lá e as pessoas falavam, o que é isso? O que é isso que está aqui? Né? Era uma intervenção. E aí vinha toda a explicação. Essa é a poluição do ar que a gente não enxerga, mas que está desse tamanho, e aí vinha uma série de dados e estatísticas junto. Isso aconteceu também em Boa Vista, para esse alerta para má qualidade do ar, também na região amazônica.
Niterói e depois Fortaleza. Foi bem interessante esse momento, que assim, agora é hora da gente começar a olhar para isso com atenção, com a importância devida. E como você falou, não é só São Paulo, né? A gente está tendo problemas de nuvem de poeira no interior do estado, queimadas na Amazônia, então é um problema que é bem maior do que a poluição dos carros em São Paulo, né? Exato. E para a gente encerrar, Cláudia, o centro, falando mais especificamente sobre o centro de São Paulo, o centro tem poucas crianças, né? Os dados mostram isso, as estatísticas, é uma região de população mais velha e que vem atraindo uma população nos últimos anos mais jovem, mas não famílias, são pessoas que moram sozinhas. Os apartamentos construídos nos últimos anos, né, lançados ou construídos, são para pessoas solteiras ou casais, sem filhos, pela configuração dos prédios. Você acha que existe essa visão de que o centro é uma região que não é boa para a criança e não pode vir a ser? Ou seja, não pode mudar isso? Como é que você vê? Como é que você vê a responsabilidade do setor imobiliário na construção de prédios também mais adequados às crianças? Pois é, eu não sou especialista em urbanismo, eu vou falar um pouquinho da minha percepção, assim, né, exatamente como a gente revitaliza o centro. Eu sei que tem tanta gente estudando isso com tanta profundidade, com tanto conhecimento, então eu vou falar de uma percepção mais pessoal, né? Eu olho para o centro de São Paulo e eu vivi muito, eu frequentei muito e frequento o centro, e, na verdade, ele tem tudo para ser um espaço ideal, né? Porque ele tem calçadas largas, ele tem espaços arborizados, ele tem praças, ele tem parques, ele tem espaços que poderiam ser espaços de interação. Então, ele tem transporte público, né? Uma malha de transporte bem organizada, ele tem equipamentos de saúde, de assistência, de educação. Então, o centro, ele, na verdade, se você pensasse teoricamente, se você não falasse que é o centro, se você pegasse os indicadores, você fala, poxa, esse é um lugar que eu quero morar. Tem creche, tem centro de saúde, tem CRAS, tem transporte, tem calçada larga, tem iluminação, tem policiamento, tem interações, tem ações de engajamento comunitário, enfim. Então, acho que para o futuro, né, quando a gente pensa, será que não pode nunca ser? Com certeza pode ser. Eu acredito no centro de São Paulo como um espaço que pode ser um lugar para se criar uma criança e que seja gostoso, que seja interativo, que seja vivo, como o centro de tantas cidades. Vai ter menos natureza, e eu acho que essa é uma questão, embora tenha uns parquinhos e tudo mais, é menos, né, menos espaço de natureza ampla. A gente tem alguns parques, né, o Trianon, mas lá no centrão mesmo, não tanto, né? Então, eu falo mais dessa minha aposta futura. Eu acredito no centro, mas eu acho que hoje ele é um lugar difícil, porque criança chama criança. Né? Se as crianças estão na rua, outras vão para a rua e essa vivência começa a acontecer, e aí a cidade vai se adaptando a esse público e vai se tornando mais atraente e mais amigável. Hoje o centro ele não acomoda crianças, ele parece que elas são invisíveis para o centro, né? Então, e aí elas vão se tornando cada vez menos presentes também. Então, acho que como é que a gente começa? Trazendo as crianças ou trazendo as intervenções para que as crianças venham? E tem a questão do carro aqui no centro, que eu acho que atrapalha muito, né? Você pega grandes ruas, tipo a Consolação, o Ipiranga, não sei o quê, é muito carro, muito ônibus, né? Isso Verdade. também eu acho que fica meio agressivo, né? Difícil de caminhar, de, né, se sentir seguro num lugar mais barulhento. Acho que essa é uma tendência mundial, né? Quando você tem uma criança pequena, você quer estar mais na periferia, você quer mais no subúrbio, vou dizer, em espaços mais abertos, com mais natureza. Mas se você pensar na cidade mesmo, pensar nas populações né, de classe média, enfim, eu preciso escolher um bairro para eu morar, e eu não vou morar no subúrbio, num condomínio fechado, cheio de natureza. Não, eu vou morar aqui nessa cidade. O centro pode e deveria ser uma opção, né? Hoje eu ainda acho uma opção difícil, não seria hoje a opção que eu faria. E, no entanto, até uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo mais recente mostra que é a região com menor tempo de espera para creches, né? Então, quer dizer, como você enumerou várias características, existe uma infraestrutura. O que talvez não exista não existam imóveis adequados para isso, né? Então, tem aí um papel também do setor imobiliário, né?
que aí foge ao setor público, claro. Ou talvez por regulação você possa incentivar, mas não é uma coisa que é obra do poder público. Sim, você acha que tem um papel, vocês participam também de discussões com construtoras sobre adequação de espaços internos dos prédios para a criança? Não, Denise, confesso que não. Nosso foco é todo no olhar para os espaços públicos, mas eu confesso que eu me sinto provocada pela sua pergunta lá, quando você começa falando qual é o papel do setor imobiliário. Falei, poxa, eu nem sei como é que essa ocupação se dá e essa regulamentação se dá. Eu acho que esse é um tema interessante, porque se a gente quer criar cidades que são, na verdade, bairros, né? A gente quer uma cidade em que a gente enxergue os bairros, a vivência do bairro. A gente tem uma regulamentação para fazer um espaço se tornar um bairro mesmo, né? Um bairro pensando que tem uma cultura, um jeito de interagir. Como é que a gente vai transformar, não se tornar um bairro, mas se tornar um bairro que promova interações e experiências? Porque existem bairros, né, com aquela cultura toda só do carro. Aqui, esse bairro, ninguém anda a pé. E o que a gente quer? A gente quer bairros que as pessoas caminhem, que as pessoas encontrem serviços próximos às suas casas, que em 15 minutos elas possam chegar nos serviços, fazer suas compras. Então, essa mistura entre os centros comerciais, os serviços públicos, as áreas de lazer, as áreas de trabalho, a gente sabe que isso tudo é que faz uma cidade mais interativa, mais gostosa e mais capaz de gerar experiências boas para as crianças. Então, certamente a regulamentação de como esses bairros vão se constituindo, ela tem um papel fundamental. Vou ter que aprender mais sobre isso também, porque eu sou psicóloga e estava aqui no meu desenvolvimento infantil, estava muito fácil. Eu estou há 3 anos estudando muito urbanismo, arquitetura, desenvolvimento urbano, e estou encantada com esse novo campo de atuação, que eu acho que é bastante importante e veio para ficar, né? A população do mundo está cada vez mais se urbanizando e a gente tem a oportunidade também de influenciar como é que é a África, como é que é a Ásia inteira, que ainda vão se urbanizar muito. Como é que isso tudo vai acontecer? A gente pode também gerar uma influência a partir de onde nós estamos nesse momento. Maravilha. E como é o mote de vocês, né, que uma cidade boa para criança é boa para todo mundo, é isso que a gente quer, né? Uma cidade que seja boa para os mais vulneráveis, portanto, para todos, né? É isso mesmo. O Tonucci, que é uma referência para nós, né, um educador, é um urbanista italiano, e ele sempre fala que a cidade, a gente consegue avaliar a saúde de uma cidade pelas crianças que circulam por ela. Se a cidade está cheia de crianças circulando, provavelmente ela é uma cidade saudável. Ela é como vagalume, as crianças são como vagalumes na floresta, né? Se a gente vê vários vagalumes na floresta, a gente fala, poxa, essa área está preservada, essa floresta está viva. Se as crianças estão circulando pela cidade, a cidade também está saudável, está viva. Então, a gente lembrar sempre das crianças como os vagalumes da cidade, né? Muito obrigada, Cláudia, muito boa conversa. E a gente espera que a gente consiga chegar a essa cidade aí melhor para todo mundo. E que as pessoas que estão nos ouvindo agora também já fiquem mais inspiradas, né, Denise? A buscar mais os assuntos e também a cobrar mais mudanças nesse sentido, né? Obrigado mesmo, Cláudia. Eu é que agradeço, foi um prazer a conversa. Sucesso para vocês aí na empreitada. Vamos juntos.